Olá, queridos alunos de auxiliar administrativo. Olha só, a nossa aula de hoje nós vamos falar de dois assuntos: tipos de organizações, que é um conhecimento que vem aí da raiz em relação à introdução de administração, que é muito importante vocês saberem, e também aí sobre um tema importantíssimo para quem é da área e para todo tipo de função que hoje as empresas pensam muito nessa questão, que é a questão de relacionamento interpessoal, comunicação, que é um fator essencial para o auxiliar administrativo, já que ele é uma pessoa que normalmente está em comunicação com todos. Muitas vezes ele está ali para receber. Vocês podem aí ter, por exemplo, reflexo em relação aos auxiliares administrativos do Instituto Rio Negro, que eles têm o quê? Uma função de estarem ali recepcionando, fazendo a parte burocrática de documentação, a parte que vocês não estão vendo, que é a questão de fichas, de burocracia pura. E além de todo esse trabalho que vocês estão ali enxergando, né, essa parte em relação à comunicação, a forma de tratamento, todo o aparato que eles às vezes estão ali para organizar, para preparar, para dar soluções, né, para ser proativo, pensar pela empresa, pensar como empresa. Então, eles têm toda uma parte burocrática por trás desse trabalho, em relação à ficha de inscrições, listagem, tem questão de fotografia. Olha só como a mídia é importante nesse papel do auxiliar administrativo ou assistente administrativo, como queiram chamar. Fotografia para a questão de prestação de contas. Então, tem um trabalho por trás enorme burocrático, mas principalmente aquela parte que você vê é aquela parte ali da recepção, da cordialidade, do acolhimento em que esse auxiliar faz. Então, a comunicação é algo primordial. Então, a gente vai começar pelo tipo de organização. Então, nós temos dois tipos de organizações: as não lucrativas, né, com fins não lucrativos, e organizações com fins lucrativos. No caso, a gente pode até fazer uma comparação. O Instituto Rio Negro é uma instituição que não tem fins lucrativos, e nós temos várias outras. Vamos dar um exemplo do Amazonense Puro, a Bemol, que é uma organização aí com fins lucrativos, né? Uma empresa também privada, só que com fins lucrativos. Então, assim, qual a diferença principal das duas? É justamente essa questão, né? A não lucrativa são aquelas em que o objetivo são de natureza social, isto é, a prestação de serviço, segurança, entre outros. Essas organizações não visam lucro, mas contabilizam seus resultados sob o ponto de vista social. Inclusive, vocês podem ver isso no Instagram, nas redes sociais do Instituto Rio Negro, onde eles contabilizam aí a questão de quantos formaram do programa Placar, quantos foram beneficiados com a escolinha de futebol, que é a prestação de contas aí de serviços ou bens que foram entregues à população de uma maneira social. E a organização lucrativa, que é mais fácil de entender, que aquele todo momento nós estamos dentro dessa questão, né? Que são aquelas que foram criadas para gerar bens ou serviços, vendendo-as para a sociedade com uma margem de lucro que viabiliza investimentos de capital, ou seja, que cubra com sobras o custo da produção da organização. Então, esse tipo de organização, né? A gente tem Bemol, Tevelar, as várias lojas que nós temos, as indústrias, né? O ramo de indústria, Honda, entre outros, que foram criadas com a questão aí de oferecer algum produto ou às vezes serviço, né? Empresas de segurança, por exemplo, oferecem serviços, porém com a questão, a finalidade de lucrar sobre isso. E assim, ou contratar vários funcionários, que é onde você se encaixa na CLT, ou revender e gerar um lucro bom. Muito bem, agora a gente chega num ponto muito importante, que é a questão aí do relacionamento interpessoal no trabalho, né? Nós vivemos em sociedade, nós não vivemos sozinhos e não fazemos nada sozinho. Então, essa questão de relação, de como se comportar, de como me relacionar com o outro, é uma questão muito importante. Principalmente quando a gente se fala hoje, se escuta muito a questão da saúde mental. O não saber tratar, o não saber lidar, quando você trabalha com alguém que não tem essa perspicácia, te causa aí danos. E essa relação vai corroendo. Então, dentro do trabalho, para você ter um ambiente saudável, é muito importante que você também parta desse princípio de que a relação interpessoal, a conversa, o se comunicar é um fator extremamente importante, né? Então, olha só, a dimensão em relação do trabalho na vida do homem é muito extensa. E eu tenho uma coisinha aqui sobre algumas questões que os autores afirmam que eu quero compartilhar com vocês de forma reflexiva. Então, prestem bem atenção.
E aí eu tenho 3 pontos, olha só. No trabalho, do trabalho e para o trabalho, como eu falei, autores que afirmam que o homem vive. Então, no trabalho, pois tudo que está à sua volta é fruto do trabalho, seu ou de outro indivíduo. Do trabalho, pois é dele que se consegue o recurso necessário para a sobrevivência. Para o trabalho, pois nele pode realizar-se enquanto homem, sentindo-se útil, responsável, produtivo e reconhecido. Então, são 3 pontos em que a gente pode refletir em relação ao trabalho. Mas em qual desses pontos eu estou inserido? Qual desses pontos eu me encaixo? Ou eu me encaixo em todos? Faz sentido para você? Isso reflete de fato em relação a essas 3 formas de no trabalho, do trabalho e para o trabalho? E assim também elevar a minha questão de vida pessoal, fazer essa conexão? Então, reflitam sobre essa questão, peguem essas frases e façam essa reflexão. E aí nós vamos falar agora sobre a questão também de comunicação, né? Dentro dessa esfera. Que o que é comunicação? É um processo que consiste em transmitir e receber mensagens com finalidade de afetar o comportamento das pessoas. Olha só que ponto. Afetar o comportamento das pessoas. Isso quer dizer que nós podemos afetar de forma negativa ou positiva. Da mesma maneira em relação à nossa reação, né? Se nós somos reativos, ou seja, aquilo que bate aqui volta de uma vez ou ele volta de maneira pensada. Inteligência emocional. Você usa aí nas suas relações interpessoais, na tua comunicação, fazer-se claro é de extrema importância, principalmente no trabalho, para não ficar aquela dúvida do que de fato você disse ou do que a pessoa achou que você disse. Então, são pontos de extrema importância na convivência e na questão do trabalho. Comunicação é essencial. Então é isso, vou enviar mais um material para vocês. Espero que tenha feito aí grande diferença, que tenha agregado aí no conhecimento de vocês, assim como o presencial tem feito, que seja um grande ponto de partida. E eu sempre deixo aqui para vocês anexado um linkzinho. Você pode aqui ver na descrição do vídeo um linkzinho com um currículo, modelo de currículo. Às vezes você tem dificuldade em criar um currículo ou buscar um modelo. Você sabe que o currículo é a porta de entrada para o mercado de trabalho. É a tua apresentação, teu cartão de visita, né? Vão te conhecer pelo aquele PDF, aquele e-mail, aquele papel. Então é de extrema importância que você saiba aí organizar ou ter uma boa apresentação. Então vou deixar um linkzinho aqui para que você que ainda não tem um currículo ou quer melhorar, possa aí justamente fazer o download e depois editar, criar em PDF e enviar aí e conseguir um emprego, uma boa vaga no mercado de trabalho. Tchau, tchau!